Brasil desafia os Estados Unidos. Descubra agora o que é a Lei Magnitsky e como ela pode quebrar o país. Sim, isso está acontecendo. No dia 1º de agosto de 2025, o mundo parou para ver algo inédito. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi oficialmente sancionado pelos Estados Unidos. Um marco na história política brasileira que escancarou uma tensão silenciosa entre Brasil e a maior potência do mundo. A resposta veio com força e sem hesitação. O próprio Moraes declarou publicamente: "Irei ignorar as sanções". E o STF, numa reação institucional coordenada, afirmou que seguirá firme em sua independência. Gilmar Mendes reforçou que o judiciário brasileiro não se dobrará diante de pressões externas. O que muitos não entenderam na hora é que essa medida veio sob a Lei Magnitsky e que ela não é simbólica, é uma engrenagem poderosa do sistema de sanções globais dos Estados Unidos, criada para isolar, punir e destruir financeiramente quem desafia seus interesses. Mas o que acontece se a coisa escalar ainda mais? E se o governo brasileiro, em solidariedade institucional, ordena que os bancos ignorem as sanções e sigam operando normalmente com Moraes e demais envolvidos? Parece improvável? Pois saiba, já aconteceu com outros países, e os resultados foram desastrosos. O que viria a seguir é o que chamam nos bastidores de Washington de protocolo de destruição total. Funciona em 2 etapas. Primeiro, miram na pessoa sancionada, depois em quem a protege. Neste caso, o Brasil inteiro vira alvo. A primeira arma, sanções setoriais contra o sistema bancário. Tudo começa com a inclusão de 2 ou 3 bancos brasileiros na famosa SDN List. Isso significa adeus ao dólar, adeus ao comércio exterior, adeus à integração com o sistema financeiro global. Em 48 horas, o efeito dominó isola Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, o sistema bancário entra em coma induzido. Você já parou para pensar o que acontece quando um país como o Brasil decide comprar uma briga direta com os Estados Unidos? Não estou falando de uma troca de farpas diplomáticas. Estou falando de confronto econômico sério, daquele que pode implodir uma economia inteira de dentro para fora. Um conflito onde a moeda, os bancos, as empresas e até o sistema de saúde entram em colapso, sem um único tiro disparado. Isso porque o campo de batalha moderno não é mais só militar, é financeiro. E no centro desse campo está a Lei Magnitsky, o que é, como funciona e por que ela pode ser usada como uma arma silenciosa, porém devastadora. Hoje, a gente vai mergulhar em uma hipótese que parece absurda à primeira vista, mas que está perigosamente próxima da realidade. E se o Brasil, em um gesto de resistência institucional, decidir desafiar as sanções impostas pelos Estados Unidos? E se resolver formalmente dizer não reconhecemos a validade dessas punições contra um ministro do STF? A Lei Magnitsky passa a ser mais do que um dispositivo jurídico, se torna o estopim para uma guerra financeira global. E o Brasil pode acabar no centro dessa tempestade. E o impacto dessa decisão pode chegar direto ao seu bolso, à sua saúde e ao futuro da economia nacional. A segunda arma é ainda mais invisível e muito mais devastadora: o colapso tecnológico. Amazon, Microsoft, Oracle, Cisco, Google, Apple, todas essas empresas mantêm a espinha dorsal dos nossos bancos. E todas elas são americanas. Se uma sanção oficial acontecer, essas gigantes cortam laços com o Brasil. Servidores desligam, licenças são revogadas, atualizações de segurança são suspensas. Em semanas, a estrutura digital do país colapsa. Internet banking fora do ar, Pix inoperante, aplicativos sumindo das lojas. É como puxar a tomada da economia. E se você acha que isso é o pior, segura essa. O Brasil tem hoje 370 bilhões de dólares em reservas internacionais. Quase 280 bilhões estão, pasmem, guardados justamente em bancos americanos e europeus. Sabe o que acontece se eles congelam esse dinheiro? O Brasil perde instantaneamente a capacidade de defender o valor do real. A moeda afunda, a inflação explode. Mas não para por aí. Existe ainda a chamada arma nuclear do sistema financeiro, a desconexão do SWIFT.
SWIFT é o sistema de mensagens bancárias que permite que países façam transferências entre si. Sem ele, o Brasil simplesmente não consegue mais importar nem exportar nada. Somos cortados do mundo. O que acontece com as nossas commodities? Soja, café, milho, minério, petróleo, tudo isso vira tóxico se empresas internacionais forem ameaçadas por comprar produtos brasileiros. Basta uma ou duas sanções de exemplo e todas as tradings fogem. O Brasil vira um pária comercial. E tem mais, seguradoras internacionais, responsáveis por dar cobertura a navios, cargas e até refinarias, deixam de aceitar riscos vindos do Brasil. Resultado, nenhum navio sai, nenhum avião decola, nenhuma carga é aceita. É o colapso do comércio. E os Estados Unidos não precisam de exércitos para isso. Eles têm a Matrix Financeira, uma rede global de inteligência artificial que monitora bilhões de transações em tempo real. Qualquer tentativa de burlar o sistema é detectada em segundos, nem as criptomoedas escapam. Achou exagerado? A Rússia que o diga. Em 2022, em 72 horas, a economia russa foi derrubada. SWIFT cortado, reservas congeladas, PIB em queda livre. E olha que eles tiveram 15 anos para se preparar. O Irã tentou resistir, criou moeda digital própria, trocou mercadoria por petróleo, tentou tudo. Resultado, moeda desvalorizada em 90%, PIB despencando, colapso sanitário. A Venezuela, então, virou um zumbi econômico. 75% de queda no PIB, a população fugindo em massa. E a Coreia do Norte? Vive num estado de isolamento perpétuo. Só sobrevive porque a China a mantém com respiração artificial. Agora vamos voltar ao Brasil. Imagina esse mesmo cenário acontecendo aqui. Primeira semana, ultimato dos Estados Unidos. Ou cumpre as sanções, ou vem retaliação. O governo brasileiro diz, não reconhecemos. Resultado, caos imediato no mercado. Dólar dispara, bolsa despenca, investidores somem. Segunda semana, bancos americanos cortam os laços, comércio paralisa. Terceira semana, empresas de tecnologia encerram contratos, bancos param, aplicativos desaparecem. A vida financeira brasileira, como conhecemos, simplesmente desaparece. Mas isso vai além da economia. O impacto humano é cruel. O Brasil importa 95% dos ingredientes farmacêuticos. Sem acesso ao sistema financeiro internacional, laboratórios não recebem. Pacientes sem insulina, sem quimioterapia, sem medicamentos psiquiátricos. É o colapso do sistema de saúde. Importamos 80% dos equipamentos hospitalares, tomógrafos, respiradores, válvulas cardíacas, tudo importado. Sem eles, cirurgias são canceladas, UTI fica sem equipamento, vidas são perdidas. No campo, o drama é outro. O Brasil importa 85% dos fertilizantes. Sem eles, a produção despenca, os preços dos alimentos explodem, a fome volta a assombrar o país. E sabe o que acontece com o petróleo? O Brasil refina 70% com petróleo importado. Sem ele, os caminhões param, as cidades ficam desabastecidas, termoelétricas desligam, faltam luz, gás, gasolina. E o caos não para por aí. Sem tecnologia internacional, as universidades brasileiras perdem acesso a bibliotecas científicas, bases de dados médicas e artigos técnicos fundamentais para a pesquisa. Pesquisadores ficam isolados da comunidade global, como se o país estivesse mergulhado em uma névoa informacional. Empresas privadas e startups perdem licenças de softwares essenciais e as fintechs, que dependem de infraestrutura externa, simplesmente param de operar. A classe média alta, enxergando o colapso se aproximar, começa a abandonar o país em busca de segurança e estabilidade no exterior. Médicos, engenheiros, cientistas, professores e empresários formam um êxodo intelectual devastador. Tudo isso como efeito colateral da Lei Magnitsky, que, ao ser desafiada, aciona mecanismos de punição global capazes de reverter décadas de progresso em semanas. O impacto final? A destruição silenciosa do sistema previdenciário, fundos de pensão,
muitos deles com investimentos em ativos estrangeiros, ficam congelados sob alegações de revisão de compliance internacional. Aposentadorias deixam de ser pagas e milhões de idosos se veem repentinamente desamparados. Famílias inteiras entram em desespero diante de um sistema colapsado que não consegue mais cumprir nem suas promessas mais básicas. Sem acesso às reservas internacionais e aos fluxos financeiros externos, o Brasil mergulha numa crise fiscal de proporções gigantescas. A Lei Magnitsky não apenas atinge os alvos diretos, mas contamina todo o ecossistema financeiro, social e institucional de um país, deixando um rastro de instabilidade impossível de conter. E aí, fica a pergunta inevitável: vale a pena? Vale desafiar abertamente os Estados Unidos para proteger um ministro do STF, mesmo que isso custe o colapso de toda a estrutura econômica e humanitária do país? Essa é a encruzilhada em que o Brasil pode estar se metendo. Não se trata de tomar partido, mas de encarar a realidade dura e objetiva. Soberania, hoje, é um privilégio de potências econômicas reais, não de nações dependentes e vulneráveis. O Brasil, ainda que tenha força regional, está brutalmente entrelaçado com o sistema financeiro ocidental. E cortar esse laço seria como amputar o próprio coração do país. A Lei Magnitsky não é apenas um artigo de lei. É um mecanismo de coerção global, criado para dobrar vontades nacionais. E quando essa engrenagem começa a girar, o impacto chega até você, no seu bolso, na sua saúde, na sua rotina, sem aviso, sem chance de recuo. Então, a pergunta que fica é: o Brasil deve resistir ou ceder? A decisão é política, mas as consequências, meu amigo, são pessoais. Se você quer entender como tudo isso afeta diretamente sua vida, se inscreve aqui no canal. No próximo vídeo, vou mostrar por que os países que tentaram criar sistemas alternativos fracassaram. E mais, o que ainda dá tempo de fazer. Curte, compartilha e comenta. Você acha que o Brasil deve enfrentar ou recuar? Porque uma coisa é certa, o jogo mudou e todos nós estamos no tabuleiro.